nunca fui de trazer este tipo de assuntos aqui para o McTalk. Oi pessoal, bem-vindos a mais um McTalk. Quero já começar a agradecer-te por estares aí desse lado, a acompanhar o McTalk, a acompanhar cada episódio. Espero que de alguma forma te esteja a fazer sentido. Se achas que há alguém que precise de ouvir algum destes episódios, partilha, não hesites em partilhar. O McTalk já tem página de Instagram, já tem página no TikTok. Não te esqueças de subscrever aqui no canal do YouTube. Como sempre, aqui na mesinha trago-vos algo muito especial. Desta vez trago mais um lançamento da Nubian. Hoje trago-vos a Niara. A Niara chega com o propósito de nos trazer grandes feitos, aquela sensação de novos começos. Ela tem um cheiro maravilhoso de café moído. Pessoal, eu não gosto de café, mas adoro aquele cheirinho do café logo pela manhã. Não sei se vocês também se identificam, mas eu não sei, é aquela sensação de novo dia, de novo recomeço, de que vais conquistar tudo durante esse dia. E é isso, e tem um toquezinho de baunilha só para adocicar as nossas conquistas. Então é isso, a Niara vem com esse propósito de nos transformar o dia. Eu acho que vocês vão adorar. Como bebida, back to basic, já desde o primeiro episódio eu já vos falo do meu chá verde com menta, é dos meus preferidos. Este veio diretamente de Marrocos, da minha última viagem, e eu amo. Então pessoal, para o episódio de hoje trago um assunto assim meio chato. Eu confesso que nunca fui de trazer este tipo de assuntos aqui para o McTalk, simplesmente porque gosto muito de seguir esta linha de positividade e de romantismo na vida, porque é assim que eu vejo a vida. Eu acabo muito por romantizar, é um facto, mas com o McTalk acabei por sentir uma responsabilidade de trazer o assunto aqui. Basicamente é um tema que não é novo, mas continua a acontecer, então achei importante vir falar sobre isto, até porque aconteceu comigo recentemente mais um episódio de racismo cotidiano. Pois é pessoal, em pleno 2025. Algumas pessoas vão logo dizer, pronto, outra vez o assunto do racismo, mais uma vez a falar do racismo, mais uma vítima, mais isto, mais aquilo. Se continua a acontecer, é importante falar sobre isso. Eu tenho que vos dizer que acho que a área enquanto cabin crew, é das áreas mais maravilhosas onde eu poderia estar a trabalhar e amo. Eu descobri-me novamente nesta área, mas também fiquei um pouco desiludida por me deparar com várias situações do género. Eu trabalho para uma companhia aérea portuguesa e a partir do momento em que não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três, nem cinco, eu já começo a considerar que há sim um grupo que acha piada comentários de racismo cotidiano. Isto porque hoje em dia o racismo cotidiano está maioritariamente disfarçado de piada. Mas pronto, eu vou-vos começar por relatar o que aconteceu. Recentemente eu estive a trabalhar na Arábia Saudita e pronto, tínhamos combinado um passeio e tal. Só que nesse dia eu tinha-me vestido assim de roupas todas claras e acabei por fazer um comentário cultural. Ali na Arábia Saudita, ou países árabes, normalmente quem veste roupas claras são os homens, normalmente vestem a gutra e a kandura, e que estão todos de branco, não é? E a mulher veste a abaya e o hijab, estão todas de preto. Pronto. E eu acabei por comentar, bom, não sei se vão achar aqui muita piada eu estar toda vestida de claro. Ao que uma pessoa desse grupo, onde eu estava, que até representa uma figura com autoridade,
comentou em tom de brincadeira: Magali, para preta já basta a tua pele. Eu só entrei em choque, literalmente. Por mais que uma pessoa... eu não quero dizer que esteja preparada para, porque nós nunca vamos estar preparados para tal comentário ou para tal ofensa, mas, pessoal, se não querem se instruir, há excelentes oportunidades para se estar calado. Não há outra forma de dizer isto. Eu pergunto-me como é que alguém consegue encontrar piada em palavras como estas, em discursos destes. Isto porque é uma piada que acaba por ser consentida. Eu naquele momento, eu simplesmente entrei em choque, eu até baixei os óculos de sol que eu tinha, eu olhei para a pessoa percebeu que errou completamente e mudou logo de atitude e eu simplesmente respondi com muito orgulho. Só que, no entanto, não estando contente com a minha resposta, ao não estar contente com a minha resposta por ter achado que não foi suficientemente ativa, ainda fui falar com essa pessoa no dia seguinte, chamei essa pessoa à parte e mais uma vez tive que adotar esta postura de educadora, de pôr a pessoa no lugar e de esclarecer e de impor limites. Tive que explicar aquilo que é o óbvio. Eu estou cansada. Isto é de um cansaço. Como eu já vos disse, não é a primeira vez. Eu lembro-me da primeira vez que eu ouvi um comentário assim. Eu lembro-me de ter ficado completamente em choque. Eu nem tive tempo de reação. Na segunda e terceira vez, eu lembro-me de ter reagido. Só que a questão é essa. Nós ficamos tão focados na forma como nós reagimos ao racismo cotidiano que acaba... Como é que eu vou te explicar? Acaba por ser uma prisão à mesma. Porque és obrigada a estar alerta constantemente. É como se não conseguisse estar descansada em determinados grupos, porque posso ter que esperar qualquer tipo de comentário não adequado. E ainda se o comentário racista vier, eu tenho que saber responder. Ou seja, é uma responsabilidade não só individual como coletiva. Eu, enquanto ser individual, eu respondi naquele momento, que foi o que me passou pela cabeça, com muito orgulho. Só que enquanto coletivo, porque quer queiramos, quer não, acaba por haver uma grande responsabilidade. Esta pessoa tem filhos, tal como esta, como outras pessoas. Depois espantam-se porque é que os filhos estão na escola e são chamados à atenção por comentários completamente errados, com atitudes racistas. Não conseguem perceber como é que uma criança tem uma atitude racista. Porquê? Porque ouvem os pais em casa a levar isto como uma brincadeira. Isto não é uma brincadeira, isto é um assunto sério. Há feridas emocionais, há feridas muito grandes. E como eu estava a dizer, no dia seguinte, não contente, porque eu estava-me a culpar por não ter sido uma resposta suficiente, como se eu é que estivesse errada, porque há esta ideia do perfeccionismo. É como se nós tivéssemos que estar o mais próximo do perfeito possível. Sabem, isto é uma canseira porque é como se eu tivesse que a toda hora ter uma empatia ou uma paciência ou uma tolerância que a pessoa branca raramente tem que ter. A pessoa de pele preta tem que ser o mais próximo do perfeito, não pode errar, não tem margem de erro para poder ser aceito, para poder ser considerada aceita. Houve uma altura, eu confesso, que eu estava a culpabilizar-me por não ter respondido à altura. Então no dia seguinte eu fui ter com essa pessoa, falei com ela, expliquei que por razões óbvias que não deveria repetir este comportamento e a pessoa logo pediu desculpa. Mas se a pessoa percebeu que tinha errado, porque é que não pediu publicamente desculpa no dia anterior? Eu não entendo. Ainda assim, será sempre uma ferida. É a lógica do papel amachucado. Cada preconceito vai machucando cada vez mais o papel. E mesmo que peças desculpa, o papel se desfaz, mas está lá todas as marcas. E é isso, pessoal. Em pleno 2025, eu continuo a ficar de boca aberta porque
eu lembro-me de ter ficado extremamente magoada. Eu fiquei a assimilar tudo aquilo na minha cabeça. Eu fiquei extremamente magoada porque, para além do grupo das pessoas de pele preta, ele falou da minha pele preta. E isso causou-me uma raiva. Como é que é possível? Eu ainda racionalizei sobre algo que era irracional. Um preconceito racista. Eu ainda tentei ali racionalizar ao máximo, conter a minha raiva para poder responder à altura. Estão a entender? Isso acaba por ser quase como uma prisão. Ou seja, eu nem sequer me libertei da raiva que eu estava a sentir, eu nem sequer dei espaço para mim própria de libertar essa raiva. Eu acabei por me conter para poder responder de uma forma racional. Isto porque muitas vezes nós não queremos dar aquilo que as pessoas esperam de uma pessoa de pele preta, não é? Há sempre um estereótipo da imagem mais negativa. Sempre tive esta postura muito da imagem da mulher preta forte, só que acaba por ser uma prisão na mesma. Pessoal, se querem instruir, existe um livro que a maravilhosa Thais Araújo recomendou e eu fui logo comprar, até vou usá-lo aqui neste episódio, que é o livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Este livro é mesmo muito bom. Ela fala de episódios de racismo cotidiano e está dividido em capítulos em que fala de temas muito específicos. Por exemplo, a política do cabelo. Sim, porque cabelo também é outro tema que também aconteceu neste contexto de trabalho, que mais uma vez é onde tu esperas que as pessoas sejam assim bem open-minded, e eu acabei por encontrar muitas pessoas que não correspondiam a essa expectativa. Isto porque, tal como a Grada explica aqui, quando alguém diz algum comentário racista para outra pessoa, normalmente existe uma esfera triangular, digamos assim. Ou seja, onde o sujeito branco é quem insulta, o sujeito negro é quem é insultado e depois, quase sempre, há um público branco que, quando ouve o insulto, normalmente há um silêncio de 2 segundos. Sabe, aquele silêncio de 2 segundos que é do tipo, quem é que vai reagir primeiro? E que muitas vezes esse silêncio acaba por ser o consenso branco, ou seja, é a aprovação desta piada. Porque muitas das vezes estes insultos são em contexto de brincadeira, está camuflado num tom de brincadeira. Depois dizem, depois não é isso tudo, não foi isso que eu quis dizer, eu estava só a brincar. Mas as pessoas realmente têm que começar a ser mais empáticas. Para além do respeito, que é uma coisa básica, acho que a empatia é uma coisa que se pratica. A Grada também explica aqui sobre um preconceito racista. Ela faz aqui uma análise muito interessante e ela compõe esse preconceito em 3 grandes ideias implícitas. A primeira fase é o choque violento, que é um acontecimento inesperado cuja resposta imediata é um choque. A segunda fase é a separação ou fragmentação, porque este comentário inesperado acaba por privar o indivíduo daquele grupo, de uma sociedade. A terceira fase é a temporalidade, em que um episódio violento do passado é vivido como presente e vice-versa. Melhor explicação que esta, não sei. E atenção, pessoal, eu quero que fique aqui bem claro que que este episódio não é de vitimização, apesar de eu ter sido vítima de um comentário racista, mas sim de consciencialização. É extremamente cansativo teres que estar constantemente a explicar algo que é óbvio. E se não é assim tão óbvio para ti, instrui-te. Pessoal, há coisas que eu também aprendi sozinha. De certeza que há coisas que tu também aprendeste sozinha. Já chega deste síndrome do professor
e do aprendiz. A pessoa de pele preta não tem que ser professora de empatia constantemente num meio branco. Outra coisa que eu ouvi uma vez, até foi a Thaís Araújo, mais uma vez, nota-se que eu gosto muito dela, né? Não dá para lutar todos os dias. Eu fiquei alguns dias a pensar sobre isso. Realmente não dá para tu lutar todos os dias, porque senão tu deixas de ser. Tu deixas simplesmente de ser e de existir. Por exemplo, há bocado estava a falar do episódio do cabelo. Uma pessoa que tu não tenhas confiança, como é que tu vais chegar... Pessoal, eu nem sou dessas pessoas que leva tudo ao extremo. Eu posso entender que haja curiosidade, eu posso entender esse lado, mas alguém que chega ao pé de mim e pergunta-me, sem ter confiança comigo, e pergunta-me, posso tocar no teu cabelo? Pessoal, uma vez eu tive esta conversa com outra pessoa, com o mesmo cabelo, com o mesmo tipo de cabelo que o meu, e a pessoa disse que não se importava. Eu não me importo de quem eu conheço. Uma coisa é eu chegar ao pé de uma pessoa que eu conheço, quero dar-lhe um carinho, passo a mão no cabelo, ou gosto de mexer no cabelo da pessoa. Agora, uma pessoa com quem eu não tenho confiança, nem sei onde é que andou com as mãos, chega ao pé de mim e pergunta, posso tocar no teu cabelo? Não, o meu cabelo não é exposição. Depois perguntas do tipo, como é que lavas o cabelo? Pessoal, podíamos até ter aqui uma conversa sobre produtos de cabelo, que eu adoro falar de produtos de cabelo, mas nós percebemos muitas vezes, em certos contextos, nós percebemos muitas vezes qual é a intenção de cada conversa. E no fundo, o que é que essa pessoa queria realmente saber? Essa pessoa queria saber se o meu cabelo baixava de volume com água. Ou seja, porque ela tinha visto que em certos cabelos, que com a água o cabelo não baixava. Bom, basicamente ela disse, mas o teu cabelo não é assim tão encarapinhado, não é assim tão ruim. Desculpa, não é assim tão crespo, não é assim tão o quê? Ruim? Ruim em relação ao quê? Porquê que a comparação é sempre uma comparação em relação ao sujeito branco? Pessoal, o tema cabelo para uma mulher de pele preta é um assunto extremamente sensível. O cabelo é afirmação. Não é à toa que durante muitos anos as mulheres negras desfrizavam o cabelo para poderem se inserir na sociedade. Hoje em dia o cabelo natural é uma afirmação, é poder. O cabelo crespo tem uma intenção e está diretamente associado ao continente africano. Portanto, mais uma vez, tive eu, em modo professora, a explicar, olha, existe uma escala, o meu cabelo encontra-se entre o 3C e 4A, cabelos mais crespos já está dentro da gama do 4, cabelos menos crespos tem o 3, tem o 2, pronto, andei ali numa explicação, poderia até dar-me prazer a explicar, só que o contexto em que tudo aquilo estava, para mim aquele contexto estava todo errado. Não vais dizer a uma pessoa se o cabelo é ruim ou não, o que é ruim para ti. Bora lá ter um pouco mais de sensibilidade. O tema cabelo é um assunto muito delicado. É a nossa afirmação da coroa. Ela é poder, é uma forma de expressão. Cada forma, cada cabelo, cada tipo de cabelo, cada tipo de caracol é uma variação dessa afirmação, é uma forma de expressão. É isto, muitas vezes a forma como falam, como por exemplo agora do cabelo, ou como a pessoa que comentou da minha pele, é como se fosse algo que praticamente é algo que está em mim, que não é bem recebida e que não é aceite naquele grupo ou numa sociedade. Por isso, como assim? Há partes em mim que não deveriam existir? Só para vocês entenderem o poder que as palavras têm. E mais uma vez, eu continuo sem perceber como é que há pessoas que conseguem encontrar piada neste tipo de comentários. Eu não consigo entender. Continuando a haver este tipo de comentários, é necessário que o assunto seja falado. Assunto esse que está constantemente a ser negado, para não haver a tal da vitimização. E há muito este foco
quando existe um episódio de racismo em relação à pessoa negra, há muito esta pergunta em relação ao sujeito negro, que é: o que é que disseste à pessoa de pele branca? O que é que disseste? Quando a prioridade deve ser... Não é que a pergunta não seja importante, é importante, porque aprende-se em algum lugar, de alguma forma, mas o foco é essencialmente o que é que esse preconceito te fez sentir, como é que isso te fez sentir. Porque aí já entras numa posição de libertação em vez de te aprisionares ao facto de ter de estar sempre sujeito a ter que explicar algo ao sujeito branco. Tens de estar sempre dependente da compreensão e da aceitação dessa explicação pelo sujeito branco. Isso é um aprisionamento, que é algo que também está muito bem explicado neste livro. Pessoal, eu adorei este livro mesmo. E isso acaba por criar uma dependência, sempre. Uma coisa muito interessante que a Grada diz aqui no livro: nós podemos explicar, mas no racismo o intuito não é entender, é possuir e controlar. Dito de outra forma, o intuito não é encontrar a resposta, mas esse ato divertido de manter o sujeito negro dependente do eu branco. Ainda há sempre esta tendência de nos culpar que não foi uma resposta suficientemente boa para essa pessoa aprender. Ou ficas a pensar, da próxima vez tem que responder assim. Porquê? Porque vai estar constantemente alerta e vai estar constantemente à espera disto. Isto é uma posição, isto é de um cansaço. Vou imaginar o que é quem passa por isto todos os dias. E depois há aqueles que respondem: mas o meu amigo leva isto na boa. Ele é o primeiro a dizer que sou o preto do grupo. Muitas vezes o sujeito negro, quando é o único num grupo, é o primeiro a incentivar este tipo de discurso, porque é simplesmente uma defesa. É para evitar o facto de ser apanhado desprevenido, ou seja, para todas as vezes que forem falar disto, prefiro então ser eu a começar a conversa e levar isto tudo na brincadeira, porque ao menos eu já sei o que dizer, já sei como reagir, já sei como brincar com isto. Não passa de uma defesa. E é isso, pessoal. Se quiserem se instruir, este é um livro excelente. Aconselho muito. Espero que de alguma forma este episódio te sirva como cura, assim como foi para mim. O McTalk é essencialmente este espaço seguro e de libertação. E não, a minha pele não é o problema. A minha pele preta é beleza, é herança, é luta, é resistência, mas também é descanso. E eu, tu e nós merecemos descansar. Eu gostava de terminar este episódio com uma pergunta para ti. Quantas vezes alguém de pele preta já teve que te explicar aquilo que deverias ter aprendido sozinho? Com amor e luz, eu estarei aqui para ti.